Olá, supervendedores, tudo bem? Estamos começando mais um Papo de Vendedor, o meu, o seu, o nosso podcast sobre vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre. Fala aí, pessoal, como é que tá essa força? Dani, hoje vamos falar sobre o poder da marca pessoal para quem trabalha com vendas, para os supervendedores, cara. É isso aí, Lê. E ó, tô sabendo que é uma convidada especial aí, bem de perto. Que tem podcast. Vai você, apresente você a nossa convidada. Vamos lá, vou apresentar então, tá? A gente tá aqui com a Natália Mestre. Mestre, vocês já perceberam que rolou um nepotismo praticamente, né? Minha prima, queridíssima, Natália tá aqui para falar com a gente. E vamos fazer um baita episódio, né, Lê, sobre o poder da marca pessoal para vendedores aí. É isso aí. Nath, seja bem-vinda, Nath. Seja muito bem-vinda. Meninos, muito obrigada. Que delícia estar aqui, Leandro, primo. É um episódio de pertinho hoje. Conheço, tem histórias do Dani desde criança, hein? Vai quero ouvir. Até o final e eu conto o que você não sabe. Mas, animadíssima. Animadíssima para esse papo aqui. A gente tem muita coisa para falar, então bora pro papo, poxa. Mas antes da gente começar, eu queria abrir um espaço para você contar um pouquinho sobre quem é a Natália Mestre, o seu trabalho. Se você quiser falar do seu podcast, por favor, se apresente para a nossa audiência aqui, Nath. Claro, então, bom, pessoal, eu sou jornalista de formação, né? Então tenho uma carreira aí de jornalismo, atuando bastante em jornalismo impresso. E em 2016 eu faço uma migração para marketing digital, né? Então eu abro a minha empresa, que é a Emoticon, e dentro da Emoticon mesmo a gente começa como marketing digital e rapidamente eu entendo que o branding é a área que de fato eu me apaixono, então vou me especializar, vou estudar muito. E nos últimos tempos, então, a Emoticon virou aí uma referência, graças a Deus, em branding, né? Então, nessa parte de estratégia, comunicação e criação de marcas, tanto as marcas corporativas quanto as marcas pessoais, que é o assunto do nosso papo de hoje. E, recentemente, eu também comecei um outro projeto, que é uma empresa que chama Fuck My Brain. Eu sei, o nome é totalmente doido. Junto com duas sócias, que é a Marina Machado e a Luciana Chiesa. E o objetivo da Fuck My Brain é a gente falar sobre saúde mental no espaço corporativo, né? Então, a gente atua dentro das empresas, em palestras, mentorias, workshops voltados para isso, né? Para como a gente faz ajustes em prol da saúde mental. E a gente tem também o podcast e o videocast da Fuck My Brain. Então, a gente está no Spotify, Fuck My Brain, estamos no YouTube, canal F My Brain, quer dizer, não podemos escrever fuck nas mídias, né, minha gente? Então, F My Brain, você encontra a gente no YouTube e no Spotify. Já estamos na 2ª temporada e, nossa, muito feliz com isso. A gente escuta o podcast delas, né? E é incrível o conteúdo, cara. Tem um episódio. É fantástico. Como é que é o título? Eu não lembro o título, Nath, mas é alguma coisa relacionada a Excel. Menos Excel, mais Sócrates. Eu tive que escutar 2 vezes esse episódio aí, porque é muito bom, assim, sensacional. Eu amo esse episódio onde a gente fala, de fato, que a gente está precisando de mais filosofia, mais criatividade e menos uma vida aí, sabe, pautada, regradinha e copiada, né? Exato, menos tão performance, não que, óbvio, a gente não defenda um lado de performance, mas menos performance, assim, no sentido que te tira a criatividade e mais o espaço para o pensar, mesmo para o refletir, que é uma coisa que a gente acredita muito. Pensar e também sentir, né? Eu acho que às vezes falta também, enfim, é realmente um papo mais filosófico e assim, gente, a gente recomenda que vocês escutem também outros tipos de podcast, né? Não é porque você está num podcast de vendas que você tem que escutar só conteúdo relacionado a vendas, a liderança, a performance. Eu escuto muito podcast, eu consumo muito a mídia há muitos anos, talvez mais de uma década, e eu sempre fui muito plural, porque eu preciso ventilar outros ares para até eu sair da minha bolha, sabe? Então, assim, procurem no Spotify, F My Brain, a gente vai deixar um link aqui, Mai, nossa produtora, por favor, coloca na pauta ali, pra gente deixar um link para o canal delas
lá no Spotify para vocês escutarem esse episódio que a gente comentou aqui. E antes da gente começar o nosso episódio, precisamos reforçar que este conteúdo é trazido para você pelos Super Vendedores e pela RD Station. Daniel Mestre, qual é o convite que vamos fazer hoje para o amigo ouvinte e para amigo ouvinte? Conhecer o nosso treinamento Gestão de Supervendedores, um treinamento de gestão comercial, de liderança para equipes comerciais, onde a gente vai falar tudo sobre processo comercial, comportamento adequado de liderança, como desenvolver um time, como tirar o melhor de cada pessoa do seu time, como entender e como criar uma equipe de alta performance, passando principalmente sobre como devemos passar feedback, como devemos ajustar o pensamento da nossa equipe para que a nossa equipe atinja essa performance que a gente gostaria. Exatamente. E toda equipe comercial tem o quê? Um CRM, o gestor, o líder, supervisor, coordenador, gestor de vendas, o dono da empresa precisa usar o CRM para ajudar a desenvolver o time, para entender como é que estão as oportunidades de negócio, para compreender os momentos em que ele tem que intervir, para enxergar aonde as etapas do funil que ele precisa intervir com treinamento interno, externo, enfim, ele precisa da ferramenta para poder fazer a gestão. Então, além de você conhecer o Gestão de Supervendedores, tem um link para você conhecer o RD Station CRM, a ferramenta que nós utilizamos aqui no Supervendedores e que a gente recomenda à nossa audiência. Essa ferramenta tem um módulo de relatórios que ajuda tanto o vendedor quanto o líder comercial a ter uma leitura mais profissional do dia a dia dele ou dela. Então, sem essa ferramenta é muito difícil você conseguir fazer gestão do time, você fica com aquela gestão mais holística, menos científica e muito mais artística. O que a gente quer trazer para você é sempre a parte científica, sempre a parte de nunca esquecendo o lado humano, importante, nunca esquecendo o lado humano, mas olhando também para dados, olhando como vocês podem melhorar a fonte de entrada do lead dentro do teu funil de vendas, performance do vendedor, aonde o vendedor se dá melhor, aonde ele tem mais dificuldade, enfim. Para você ter essa visão, você precisa entender de liderança comercial e do RD Station CRM da ferramenta. E nós colocamos um terceiro link, presta atenção. Vermelhinho é para você conhecer o Gestão de Supervendedores. Amarelo para você conhecer o RD CRM. E o verdinho é para você entrar no nosso canal do YouTube, tá? Para você conhecer o canal do YouTube dos Supervendedores e já se inscrever ali, já começar a seguir o nosso perfil, porque sim, nós temos uma nova meta para o segundo semestre. Não vou falar ainda, vou falar daqui a pouquinho, mas nós temos uma meta que a gente precisa de você que está aqui com a gente para poder bater essa meta. Tamo junto? Agora sim, Nath, vamos entrar aqui na nossa pauta principal e eu queria fazer uma pergunta para a gente poder introduzir o tema, né? Queria perguntar para você o seguinte: marca pessoal, personal branding ou marketing pessoal? Como é que você define esses três mundos? São diferentes? São iguais? Como é que a gente pode introduzir o assunto aqui para nossa audiência? Bom, eu acho que a gente pode começar falando um pouco que é assim, né? Tudo que a gente viver, se relacionar, trabalhar, o tempo todo a gente vai deixando impressões nas outras pessoas, né? As pessoas, elas vão coletando essas impressões que elas têm da gente. Então, é tão legal a gente falar do assunto de marca pessoal, por quê? Porque é você trazer estratégia e você trazer intenção para exatamente como você quer que as pessoas percebam você. Pensa no poder, no controle e no protagonismo que isso dá para sua vida, se você sabe exatamente a impressão final que você causa nas outras pessoas, né? Então, acho que esse é o começo. Bom, o branding pessoal é exatamente o processo de se construir e gerir uma marca pessoal. Então, nós estamos falando aí de todas as disciplinas que envolvem você construir uma marca, né? Então, a gente está falando de toda etapa de traçar a marca, de posicionar a marca, até essa marca acontecer e ser gerida, né? A marca pessoal é exatamente o fruto do que sobra do branding, vamos dizer assim. Ela é a impressão que você vai deixar. Então, a gente está falando aí de imagem, a gente está falando aí de reputação. É como você é percebida, como você impacta, como você conecta.
E o marketing pessoal é justamente o conjunto de estratégias que você usa para divulgar essa sua marca para o público, né? Então, você pode aí usar o seu marketing pessoal ao vivo, numa reunião, o jeito como você faz essa reunião, se você está pensado, intencional e estratégico, pode ser uma forma de fazer o seu marketing pessoal, também se utilizar, óbvio, dos canais aí que a gente tem. Então, quando você faz uma estratégia de conteúdo em redes sociais, você está fazendo seu marketing pessoal. Então, acho que a gente fecha para entender o quão complexo é esse sistema. Porque para você ter essa marca pessoal, que é o ápice, né, de tudo, que é onde nos importa, você precisa passar pelo branding, para você ter de fato a sua marca bem pensada, bem consolidada, e você precisa do marketing para poder divulgar essa marca. Porque não adianta você ter noção dessa marca e não saber como você divulga, como você promove. Então, a gente chegando até aqui, já dá para saber que as pessoas erram em 2 pontos. Quando você acha que está criando uma marca e, na verdade, está criando um perfil no seu Instagram, você está fazendo marketing. Você não sabe qual é a sua marca e você não passou pelo processo de branding. Se você faz o brand, tem a marca e não se comunica, não faz marketing, você também não está jogando para o universo o que você criou. E tem uma terceira coisa que às vezes você faz tudo certo e você esquece que a marca é o quê? É viva, né? Que qualquer deslizezinho que você faz na gestão dela pode impactar e estragar todo esse trabalho que você fez. Sim, só para ver se eu entendi. O personal branding, ele é um projeto, né? Então, o objetivo do personal branding é você, por exemplo, identificar seus pontos fortes, seu propósito, aquilo que você quer como objetivos e transformar isso numa linha editorial, por exemplo. Isso. Dentro de um projeto de branding pessoal, a fase mais rica que eu gosto é a fase inicial, que é exatamente isso. É como você está entendendo as suas fortalezas, né? Então, o que, no meu caso, por exemplo, o que a Natália tem de mais forte, que não é só profissional, é pessoal, né? A gente está falando de uma marca pessoal. Então, não adianta a gente só ir para uma marca pessoal objetivando e pensando profissional. O que dentro da Natália faz ela tão interessante a ponto de profissionalmente ela ser mais interessante. Então, a gente está falando de personalidade, viés de mundo, de referências, né? É muito legal o que você falou no começo, né? Que você escuta outros podcasts, não só o podcast de vendas. Porque você vai criando referências, você vai criando conteúdo, bagagem, né? Você se torna um cara mais interessante numa mesa de bar, numa reunião, quando você tem isso. Então, tudo que você tem de conhecimento a mais, você está agregando na sua marca pessoal sem sombra de dúvidas. Então, o brand é isso, é o processo onde você trabalha propósito, né, o seu propósito de existir, as suas paixões, seu viés de mundo, seus objetivos, onde você quer chegar, essa visão estratégica do seu futuro. Então, o que eu quero daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos, como pessoa e como profissional? Né? É esse cruzamento. E aí, quando isso se torna uma marca, de fato você tem não apenas, né, a sua comunicação, que aí sim você define as suas linhas editoriais, mas você tem as condutas que gerem a tua vida. Né? Então, se você define que você é uma marca, por exemplo, que eu sou alucinada por cachorros, definitivamente na minha marca pessoal tem a questão pet. Eu jamais poderia fazer qualquer coisa que me desabonasse nesse sentido. Eu estaria traindo a minha marca como princípio e como valor, né? Então, assim, você é uma pessoa que está defendendo sustentabilidade, vamos, né, melhorar aí o planeta. Você pode jamais trabalhar numa empresa que, enfim, está poluindo. Eu acho que essas coisas, quanto mais você vai tendo compreensão de você, mais você vai entendendo também o seu lugar, a carreira que você quer construir. Porque, cara, vai mudar muito o que vai acontecer nos próximos anos. Sim. Assim, eu acho, novas profissões vão ser inventadas cada vez mais. A gente não fica mais numa mesma empresa. Então, você ter uma noção da sua marca é você também entender a carreira que você quer construir para você, onde você quer chegar e ser responsável por ela. Marca pessoal é autorresponsabilidade, é você trilhar o seu caminho, sabe? Sensacional, sensacional. Acho que para ver se eu entendi, mais ou menos assim, a marca pessoal é quem você é,
O personal branding seria é um processo mais estratégico de você criar a sua marca pessoal. E aí o marketing pessoal ele vem com ações práticas para você promover a sua marca pessoal. Seria essa combinação de elementos? Perfeito, Leandro. Você pegou perfeitamente. É exatamente isso, essa combinação de elementos. Legal. E aí eu puxo para a primeira pergunta do mundo do vendedor, né? Do mundo da vendedora, que é o seguinte: a gente está no mercado cada vez mais competitivo, né? E é um mercado que estressa a gente, é um mercado que a gente tem pressão de todos os lados, do chefe, do liderado, do colega de trabalho, da esposa, do esposo, do cliente principalmente, né? E aí, nesse mercado mais competitivo, como é que o vendedor ele pode se diferenciar, ou ele pode usar a sua marca pessoal para se diferenciar e se destacar da concorrência? Ou seja, quais são as práticas que a gente pode adotar para construir essa marca pessoal única e memorável, que é algo que você fala tanto, Nath? Muito bom, Leandro. Eu acho que a sua pergunta ela já antecipa um pouco, né, do raciocínio, que é o seguinte, né? Se você está olhando para todas as suas concorrências e vocês estão vendendo exatamente a mesma coisa, não é a coisa que vai ser o elemento de diferenciação que você vai ter. Então, se você, né, vamos pensar sobre isso. Eu sempre falo, na verdade, a gente não vende nunca um produto. A gente sempre está vendendo uma sensação e o que você provoca na outra pessoa com aquela sua venda. Então, se a gente está, todo mundo, então vamos supor, nós três hoje somos vendedores de canecas de café. A mesma caneca de café. Por que a Natália vende mais ou menos que o Leandro que o Daniel? Porque a Natália é a Natália, o Daniel é o Daniel e o Leandro é o Leandro. Então, o que tem da Natália que faz vender mais? É aí que a gente entra no raciocínio da marca pessoal. Então, a marca pessoal, ela é interna. O grande erro da gente é que a gente fica olhando para a concorrência e pensando por que o outro está fazendo melhor, esquecendo que você constrói elemento de diferenciação olhando para você, olhando o que você tem de interessante, olhando os seus potenciais. Então, se eu diria, onde eu quero chegar a base de você usar a marca pessoal como elemento de diferenciação é você saber exatamente qual é a sua marca pessoal e usá-la a seu favor numa hora de vender. Porque aí, como você faz essa venda? De que forma essa mensagem está sendo construída? De que forma você cria conexão com o consumidor, com o seu cliente? É muito mais sobre isso, sobre como você faz, como você fala, como você se conecta, como a pessoa percebe você, do que com o produto em si. Né? Então, é uma lógica muito focada em você entender a forma que você faz, o jeito que você faz, o quão você faz de diferente do outro. Aí você constrói elemento de diferenciação. Hoje a gente está fazendo o quê? Está olhando para a concorrência e copiando a concorrência. Aí a gente já está errado, porque a concorrência está fazendo daquele jeito porque é aquela pessoa ou é aquela marca. Nós não dá para copiar e tirar exatamente o que é rico, que é fazer do nosso jeito. E quando a gente fala da concorrência, por exemplo, né, Lê, existe alguma diferenciazinha pequena de produto de uma empresa para outra e tal, e fica muito nessa comparação. Mas se a gente olha para dentro de uma equipe, aí é literalmente o mesmo produto, mesma tabela de preço, mesmo tudo, né? E tem alguns vendedores, né, que estão mais soltos, que estão mais à vontade, que estão tentando se relacionar de uma forma diferente com os clientes. E tem os outros vendedores que, de repente, não conseguiram ainda se encontrar nesse processo, né? E aí acaba tendo um resultado um pouquinho diferente, né? E as pessoas, elas sempre tentam justificar essas diferenças por, mas fulano tá aqui faz mais tempo, mas fulano... Né? Sempre tem esse lance da comparação que a Nath tá falando. O pessoal olha muito pouco para dentro, né, para falar o que eu posso trazer de diferente para esse mercado, o que eu posso fazer de diferente, o que eu posso agregar, né, do Daniel para o meu cliente, né, que vai fazer com que eu venda, né, não concorrendo com as pessoas da mesma equipe, né, mas
o que eu posso fazer para eu vender mais, né? O que eu posso trazer de diferente? Tem gente que realmente vende os mesmos produtos, né? Tem gente que distribui e vende o mesmo produto, tanto eu quanto a pessoa da outra empresa, a gente está vendendo o mesmo produto, mas tem política de preço diferente, tem algumas outras coisas que vão acabar trazendo que o pessoal fala, mas fulano teve uma proposta diferente, não sei o quê, mas quando a gente olha para pessoas que estão de repente no mesmo time mesmo, né, você percebe, ali as condições são exatamente iguais, né, tiveram os mesmos tipos de treinamento, lógico que teve criação diferente e tudo mais, mas as condições, né, produto, preço, política comercial, empresa, é tudo igual, né, e tem algumas pessoas que conseguem se destacar, né, talvez pelo a própria pessoa, né, que é o que a gente está conversando aqui, do que realmente ser melhor ou ser pior vendedor do que o outro, não é isso? Olha, a gente na Fuck My Brain, a gente tem uma pensata, né, que é a nossa metodologia, que a gente fala que é human to human, ou seja, é de um ser humano para outro ser humano. Quando a gente vamos colocar, então, na questão de colocar todo mundo sobre a mesma temperatura aí, de mesma condição de temperatura e pressão, né? Então a gente está vendendo a mesma coisa dentro de um mesmo lugar, a gente teve o mesmo treinamento. Então, em tese, a gente parte todo mundo do zero igual. A gente se destaca por quê? Porque as conexões que a gente faz são pessoais. A gente sempre se conecta uma pessoa com outra pessoa. No caso do vendedor, então, muitas vezes ele é muito mais lembrado por quem compra do que a própria empresa que ele está vendendo. Sim. As pessoas, elas estabelecem uma relação com o vendedor. Então, nesse ponto por que eu gosto daquele vendedor? Por que aquele vendedor me passa mais credibilidade? Por que aquele vendedor me passa mais segurança? Né? Às vezes é um modo como o vendedor ele se conecta comigo, então ele já chega de um jeito muito mais humano, muito mais pessoal. Ele quer saber quem eu sou, ele pergunta da minha família. Então, assim, existem várias coisas que você começa a construir um relacionamento. A marca pessoal na aplicação, ela é um jogo de relacionamento. Então, ela tem dois vieses. O primeiro é você ter um autoconhecimento muito profundo. Então, a gente tem muitas ferramentas para isso hoje. E a outra ponta é quem é a pessoa que vai receber essa mensagem. Então, eu preciso conhecer muito bem quem eu quero. Então, o Daniel, se eu quero vender para o Daniel, minimamente eu preciso entender o que o Daniel gosta, o que motiva o Daniel, com o que o Daniel se conecta. Eu falo, se você quer vender qualquer coisa para mim, já chega falando de cachorro. Eu já mudo a minha recepção a qualquer coisa. Isso é você fazer o quê? Entender o que faz com que a Natália crie um ponto de conexão e esteja aberta para uma relação começar, para uma venda acontecer. Então, a marca pessoal, ela tem dois vieses. O primeiro é autoconhecimento. Como eu entendo as minhas fortalezas, as minhas fraquezas e jogo a favor disso. E da outra ponta é o outro, porque o tempo todo você está precisando criar conexão com o outro. Então, como que eu falo com o outro? Então, é saber que, como eu vou falar com o Daniel, não é o mesmo jeito, a mesma forma de como eu vou falar com o Leandro, porque vocês se estimulam de formas diferentes, tem bagagens, estruturas, históricos diferentes. É a famosa adaptação do discurso, adaptação da mensagem. Né? Então, são esses dois lados que a gente precisa estar bem atento sempre. Eu queria reforçar o ponto que você trouxe do tipo assim, olha, eu lembro muito do vendedor, da vendedora que eu comprei naquela empresa. Eu primeiro lembro do vendedor, da pessoa, da vendedora, para depois lembrar da empresa. E aí, a gente entra, né, Dani, numa discussão que a gente sempre tem quando a gente está fazendo reunião com o cliente, né? Mas o meu cliente, ele é meu, da empresa, ou ele é do vendedor que trabalha para mim, né? Ou trabalha comigo? Sempre tem essa discussão. Eu acho que boa parte vem dessa resposta, né? Humano para humano, né? Pessoa para pessoa. Então é natural que o cliente ele queira continuar o relacionamento que ele tem com alguém que tem uma postura memorável, com alguém que tem uma postura, uma marca pessoal bem estabelecida, e às vezes inconscientemente. Tem muita gente que está nos ouvindo agora, Nath, que já, né, já executa uma parte desse conceito que você está trazendo para a gente, né? Só que sem nenhum tipo de estratégia, sem nenhum tipo de construção. Que a partir desse episódio, vai falar assim, opa, se eu já estou tendo bom resultado
inconsciente, agora que eu tenho consciência, eu vou querer mais. Inclusive, vão te procurar para desenvolver mais esse lado, né? E tem muita gente que não tinha essa consciência, estava inconsciente para com relação à marca pessoal, não estava fazendo nenhum tipo de ação inconsciente, consequentemente, está no oceano vermelho. Hoje de manhã, eu estava respondendo uma aluna no nosso programa de aceleração de supervendedores, que ela me mandou um áudio. Ela falou assim: Leandro, eu trabalho com venda de carro. O meu produto é o mesmo do concorrente, só que o meu preço é um pouco maior. O que eu faço? Me ajuda? Né? E ela, assim, cara, eu tô ajudando ela, a gente tá conversando, tá humano para humano, mas eu acho que ela precisa ouvir esse episódio. Ela precisa internalizar, porque eu posso comprar um carro com o Daniel ou eu posso comprar o mesmo carro com a Natália. O que muda se o produto é o mesmo? Mas o Daniel é mais barato. Tá, mas né, será que é só o preço, né, Dani? Será que é só isso que contabiliza? Eu ia só comentar, meninos, que o branding é a disciplina inventada para que o produto não seja só o preço, né? O branding Exatamente. É o que foi inventado, a disciplina criada para que você traga um valor agregado a um produto. Então, assim, se você olhar um tênis hoje, um tênis Nike Air Jordan e um tênis da concorrência, por que você escolhe pagar 1.200, 2.000 no Nike Air Jordan? Pelo branding. Exato. Por todo o histórico construído, por tudo que foi construído. Essa é a mesma lógica que a gente tem que aplicar quando a gente vai para uma marca pessoal, que é você entender dentro de todo mundo que está fazendo a mesma coisa que você, porque você é o Nike Air Jordan. Você sempre precisa mirar e ser o Nike Air Jordan. Então, assim, as pessoas precisam querer falar com você. Querer que seja você o vendedor delas. Por quê? Porque você construiu alguma coisa tão legal, e isso é fabuloso na marca pessoal, porque é uma colcha de retalhos muito interessante trabalhada, que tudo conta, sabe? Então, conta a piada que você sabe fazer, de repente é o jeito que você descontrai um ambiente, é como você é caloroso, é como você é simpático, é como você tem uma memória boa, então você decorou o nome de toda a família da pessoa, e você já chega lá, nossa, olha essa pessoa, ela lembrou de mim. Ela se importa. No fundo, nós somos todos carentes. É a maior verdade dessa vida. No fundo, o ser humano é um bicho carente, que quanto mais você demonstra que você lembra dele, que você se conecta com ele, maior vai ser sempre a chance de você vender qualquer coisa para ele. Isso é muito, muito verdadeiro. Totalmente, né? E aí, voltando no que o Leandro trouxe, né? E a sua palavra, né? Do o B2B e o human to human, né? O que acontece? A gente vê, por exemplo, dá um exemplo que acontece bastante, né? Gerente de banco, por exemplo. Quando o cara ele tem um relacionamento forte, ele tem ali a carteira de cliente dele, é muito provável que se ele troca de banco, ele leva muito cliente junto com ele. Porque o cara ele não quer saber do banco. O banco é tudo igual. O banco vai me enfiar juros estratosféricos de qualquer forma, né? Mas eu confio no meu gerente. Né? E aí, quando esse gerente sai de um banco e vai para o outro, ele arrasta uma galera junto. E não adianta o banco falar, mas o cliente era meu. Eu tô cuidando do cliente, o cara quer ser atendido por mim. Se ferrou. O cliente é meu. O cliente confia em mim, não no banco. Né? E quando o gerente não tem esse relacionamento, por exemplo, ele sai de um banco para o outro, o banco tem certeza que ele vai arrastar alguma coisa de cliente para cá e não vem ninguém. Por quê? Porque as pessoas confiam no banco. Aquele lá é o meu gerente que me atende, mas eu sou cliente do banco X. Né? Então esse cara perdeu completamente o valor. Ele não tem um passe a ser valorizado. Esse é o ponto da carreira que vale a pena você investir em você. Se eu tenho a minha carteira, se eu sei que se eu me movimento daqui para cá, metade da minha carteira vem junto, eu construí isso. Se eu estou vendendo muito bem porque eu sou vendedor da empresa X, de repente eu estou apoiado na marca X, se eu saio daquela empresa, quem vem comigo? Ou se eu vou para uma empresa que não tem uma marca tão forte, será que eu consigo performar da mesma forma? Né? Se eu consigo trabalhar o meu lance, né? Se eu consigo trabalhar o meu relacionamento, o que as pessoas se sentem em ser atendidas por mim e como as pessoas confiam em mim, independente do que eu estou vendendo, aí eu tenho valor de mercado.
Aí eu tenho valor de mercado, eu tenho muita segurança de ir daqui para lá, né, fazer movimentos de carreira, sabendo que, o cara vai me atender. Ele vai me atender. Né? Eu vou conseguir vender para essa pessoa outra coisa. Né? Tem clientes que eu vendi, tudo do que eu já trabalhei, eu já vendi para aquela pessoa. Que a pessoa confia em mim. A pessoa confia em mim. Né? Já comprou de mim tudo que eu vendi na vida. Esse é o ponto, né, Nath? É muito bom, assim, achei brilhante essa sua analogia. Você entender exatamente a sua marca pessoal é você construir o protagonismo da sua carreira. É você valorizar o seu passe e a empresa jamais querer te perder. Então, se te interessa ficar naquela empresa e negociar um salário melhor, negociar condições melhores, como você se destaca? Se destacando. É simples a resposta. Ela é tão simples que ela até, às vezes, fala, nossa, mas como? Então, assim, eu acho que a gente, às vezes, espera muito que a empresa olhe pra gente, sendo que a gente não está se fazendo olhado, se fazendo notado. Então, como é que eu me faço notado? Porque a lógica que a gente tem de aplicar a marca pessoal numa venda é a mesma lógica que você tem em qualquer coisa da sua vida. Eu brinco que a marca pessoal, ela faz o seu casamento ser melhor, porque você olha e fala, como é que eu me destaco aqui hoje? Né? Como é que eu valorizo o meu passe constantemente aqui? Né? Então, como é que eu vou construindo isso? Essa é definitivamente a lógica. Então, é você dentro de uma empresa, se te interessa ficar lá, é você se destacar a ponto da empresa não querer te perder, da empresa negociar com você, da empresa fazer o que você quer. A base da marca, ela é para fora, para venda, para vida, e dentro do corporativo também, onde você vai construindo carreira, alcançando lugares melhores, porque aquela empresa, ela olha para você e ela fala, eu não posso perder esse profissional. E uma marca pessoal bem trabalhada dentro da empresa, ela eleva a marca da empresa. Essa é uma coisa que as pessoas não percebem. Se você é uma marca pessoal bem estabelecida e você também defende uma marca corporativa por trás, vocês emprestam valores um para o outro. Então, se você é incrível, você é bem construído e tem uma marca, automaticamente você leva essa marca junto com você. A gente tem que tomar muito cuidado com as marcas que a gente carrega no peito quando a gente está de uniforme. Se a gente está aumentando o passe ou desvalorizando o passe através da nossa marca pessoal. Isso é uma discussão que as empresas e as pessoas precisam começar a ter. Interessante isso. Acho que daria até para fazer um outro episódio só sobre esse tema, né? Super. Muito bom. Eu ia comentar hoje, se você pensar, né, na Rede Globo e no Marcos Mion. Quem tá mais famoso que quem hoje? É um negócio muito louco. A proporção que o Marcos Mion tomou hoje como marca pessoal, o quanto ele se construiu em várias bandeiras, em várias coisas que você olha ele, e ele deu para o horário do sábado da Rede Globo, que era um horário que estava caído, uma super visibilidade. Então, olha o poder de uma marca pessoal perto de uma marca, assim, famosíssima. Quem não conhece a Rede Globo? Quem duvida do poder da Rede Globo? E hoje, o Marcos Mion, ele leva para o horário da Globo, que não estava tão bem, por conta dele. Por conta da marca pessoal dele, o sucesso daquele programa hoje e daquele horário, de todos os patrocínios e de tudo da Globo naquele horário, é graças ao Mion. Então, olha a força que você pode ter nesse mundo se você souber a sua força como marca pessoal. Isso aí, sensacional. E aí, você tem uma frase que a gente achou, assim, muito interessante, né? É uma frase relacionada a mídias sociais, a redes sociais. Que é a seguinte, você seguiria o seu perfil no Instagram, né? Eu acho que a gente tá falando muito de marca pessoal e a gente não pode deixar de falar de rede social, né? De mídia social, de Instagram, de Twitter, de YouTube, de, sei lá, Facebook. Eu queria te perguntar, né? Olhando pro Instagram, que nesse momento que a gente grava, ela é a principal rede social, assim, que as pessoas se conectam. O TikTok eu acho que é uma rede social muito mais atrelada a consumo de entretenimento do que necessariamente conexão. Acho que o Instagram tem muito esse lance do curtir, do seguir, Eu queria entender assim, como é que o vendedor pode construir uma marca pessoal usando o Instagram, né? E sendo mais interessante para a sua audiência. Porque hoje todo mundo tem uma audiência. Não importa se você tem 400, 500, 100, 4 mil, 50 mil pessoas que te seguem no Instagram. Uma pessoa já é uma audiência, né, Nath? Então, como é que a gente pode usar essa marca pessoal para aumentar essa conexão
entre vendedor e cliente, entre pessoa e pessoa? Muito legal, Leandro. Você sabe que esse post ele surgiu muito porque eu recebo o mesmo questionamento que poxa, Nath, eu produzo conteúdo no meu Instagram, eu entendo a minha marca, eu faço tudo direitinho, eu posto, eu tenho constância, tenho frequência, mas eu não engajo. E aí eu sempre faço essa pergunta que é provocativa, que se você não conhecesse você seguiria você? Você continuaria seguindo você? Porque o que as pessoas normalmente fazem? Elas acham que as redes sociais é sobre elas. Então você posta tudo de você. Você posta, né, do bom dia, boa tarde, boa noite, café da manhã. Então, assim, se eu não conheço você, não estou interessado na sua vida, no seu café da manhã, por que eu continuo seguindo você se você não me oferece nada? Né? É meio cruel até a lógica, mas ela é verdade. Então, assim, esse é um exercício que eu sempre falo, vamos fazer. Pega hoje o seu perfil e olha, se eu não conhecesse você, eu seguiria você? O que você oferece para outra pessoa? Então, é aquilo que a gente falou da marca. A marca pessoal, ela é bem feita quando ela cruza o seu com o público. Se você só em você está se conectando com quem você precisa se conectar para ser a base de uma rede social, que é você se conectar com outro, você está se autopromovendo o tempo todo. Então, a maioria hoje das pessoas utiliza as redes sociais numa ideia de autopromoção. As pessoas acham que produzir conteúdo de marca, seja ela corporativa ou pessoal, é você falar de você, é você se vangloriar, é você falar o quanto você é bom, quando na verdade é você pensar o que você pode resolver do outro, que dor você pode resolver para o outro, o que você, como marca pessoal, contribui para o outro, o que você soluciona do outro, como que você cria identificação, como que você se conecta com o outro. Então não adianta, vou colocar o meu exemplo, né? Como marca pessoal, eu passar o meu Instagram só falando dos meus trabalhos. Nossa, porque meu cliente fez isso, meu cliente fez aquilo. Isso não vai agregar em nada para a pessoa que está lá construindo. O que a pessoa quer saber através do que eu tenho de conhecimento e expertise na área, como é que eu ajudo a resolver o problema dela. Quando a gente entende a marca pessoal como solucionadora do outro numa questão de rede social, né, que foi o que você colocou, você começa a praticar e ter mais resultados. E outra coisa que as pessoas perguntam também, né, que é um outro erro. Aí, então tá bom. Então eu entendo que a minha marca no Instagram não é sobre mim. Então eu começo a produzir conteúdo super focado na dor, mas ele não é um conteúdo que tem alma. Ele é um conteúdo padrão, ele é um conteúdo genérico. Então, isso que é o legal da marca pessoal. Ela é aquilo que eu comentei, uma colcha de retalhos que precisa ser costurada e é tão difícil que o quanto de você faz sentido estar aqui, o que de você é legal de mostrar, que ajuda na construção, para não ficar também impessoal, porque impessoal você não vai a lugar nenhum, mas o quanto de outras coisas você precisa colocar para não ser 100% autopromoção e não ter o outro lado, né? É interessante, porque a gente parte do pressuposto que nem você comentou, eu entro no meu Instagram, eu vou postar aquilo que está acontecendo comigo, muito estimulado, porque eu tô vendo as publicações de outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa, né? Assim, sem julgamento se tá certo ou tá errado, sem fazer juízo de valor, mas assim, é uma coisa meia que eu faço porque os outros estão fazendo também. E aí, quando a gente começa a olhar para a marca pessoal, a gente fala muito mais sobre se conhecer, né? A gente fala muito mais de você, por exemplo, desenvolver uma expertise, é algo que eu tô falando muito com o Dani, né? Qual que é a expertise do Daniel, qual que é a expertise do Leandro, o que a gente junto transforma nos super vendedores. A gente não pode esquecer de público-alvo, né? Se eu vou comunicar para quem? Ah, mas é o meu perfil pessoal. Tudo bem, eu sei que lá vai ter sua família, eu sei que lá vai ter seus amigos, eu sei que lá vai ter pessoas que você estudou no, sei lá, na pré-escola. Mas um dos exercícios que a gente faz dentro do programa de aceleração, né, Dani, é justamente a gente fazer o pitch daquilo que a gente faz profissionalmente dentro do nosso Instagram pessoal. Para que as pessoas que estudaram com a gente, o nosso primo, nosso amigo, nosso irmão, saibam o que a gente faz. Mas é importante a gente entender a definição de público-alvo, porque senão
Na hora de eu montar a minha estratégia de comunicação dentro do Instagram, por exemplo, eu tenho que ajustar a comunicação. Eu tenho que falar com esse público, né? Eu tenho que falar com esse público e tenho que falar com consistência. Não dá para eu postar hoje e deixar para postar só daqui 15 dias. As pessoas estão na mídia social todos os dias, então você precisa desenvolver essa comunicação, não diariamente, mas você tem que ter uma consistência, né? E eu acho que o mais interessante quando você tem esse entendimento é que você consegue ser consistente na tua mensagem. E a consistência na sua mensagem te faz ser uma pessoa confiável, né? Porque, poxa, a gente tem um mentor aqui, a gente segue de perto o Vitor Damasio. E eu sigo o Vitor Damasio há 10 anos quase. Acho que 8 anos, mais ou menos. E fazem 8 anos que ele é um cara íntegro, que ele é um cara que fala a mesma coisa que ele fala num evento fechado que a gente participa, entende? Ele fala na mídia social dele. Então, existe uma conexão. E essa conexão é o resultado da marca pessoal. É essa conexão que faz a gente criar relacionamento. E quando eu falo relacionamento, não é eu seguir a Natália, seguir o Daniel, é eu me conectar de verdade. É eu ouvir um podcast e procurar a Natália para falar sobre o tema. É você que está nos ouvindo vir trocar ideia com a gente no Instagram ou no LinkedIn, como uma parte da nossa audiência faz. Isso é a conexão, né? É a gente utilizar a rede social para a gente conseguir explorar mais o lado humano. A gente vai falar o que a gente faz, a gente vai falar como a gente ganha dinheiro com o que a gente faz, mas a gente nós somos nós. É como se o Leandro falasse sobre os supervendedores com as palavras do Leandro, com a emoção do Leandro, com a consistência do Leandro, que é diferente do Daniel. E tá tudo bem, acho que tem gente que se conecta mais comigo, tem gente que se conecta mais com o Dani. Acho que esse é o lance das mídias sociais, né? E, cara, eu acho que tem uma forma de colocar isso, que a rede social, a Nath estava falando, né? Tem muito essa questão do ego, né? E aí tem gente que usa a rede social como espelho, né? O que eu gosto de ver de mim mesmo. E daí usa a rede social como um espelho. Mas a rede social é uma janela. Não é um espelho. Você tem que usar a rede social, o Instagram, como se fosse uma janela. Você abre de vez em quando, você deixa as pessoas verem um pedacinho da sua vida, você fecha. Só que as pessoas, elas estão usando como um espelho, que eu gosto de ver de mim mesmo. E às vezes coloca lá um monte de coisa que nem é você, né? Que você gostaria de ser. E aí você coloca lá, e daí você abre, e aí o pessoal vê um pedacinho fake da sua vida e você fecha, né? E não é aquilo. Né? E aí gera todos os problemas de depressão, né, de ansiedade, de falta de conexão que a gente vê por aí. Né? Agora, se você usa isso corretamente, você abre a janela ali um pedacinho, as pessoas veem um pedacinho da sua vida que interessa, que você ajuda as pessoas a resolverem um problema, as pessoas falam, pô, é muito legal acompanhar o que o Daniel, o que a Natália, o que o Leandro trazem na rede social, porque é um pedacinho, pode ser o café da manhã, né? Se for uma coisa que as pessoas falam, pô, legal, né? Se você traz uma mensagem junto, se você traz um pedaço de conteúdo, se você mostra um pouquinho dos seus hábitos, da sua rotina, né? E as pessoas se interessam por saber isso. Mas, de novo, íntegro com o que você vive, né? Sem ser esse negócio, porque o lance do fake nas redes sociais, né? Das pessoas estarem postando um negócio que não representa muitas vezes ela, né? Isso daí também gera uma desconexão, né, Nath? Porque você vê, você segue a pessoa tem tudo aquilo, você conhece a pessoa pessoalmente, você vai ser atendido pela pessoa, putz, não é nada daquilo que eu achei que era, né? A marca pessoal e a pessoa não são a mesma coisa, né? Por isso a importância de olhar para dentro para você poder se posicionar. Senão você cai numa armadilha de ficar usando uma máscara o tempo inteiro. Você abre a janela para mostrar um negócio que não existe, e aí quando você sai lá fora, você precisa vestir aquela máscara o tempo inteiro. E isso aí pesa demais. Não sustenta. Perfeito. Eu acho que vocês dois trouxeram nas falas de jeitos diferentes, mas a questão disso, né, da consistência da mensagem. Essa mensagem ela precisa ser consistente em todos os pontos de contato que uma marca tem. Então, se você tem como ponto de contato a vida, que é quando a gente fala de marca pessoal, ou seja, quando a gente desliga o telefone, você vai me encontrar no bar, você vai me encontrar na empresa, eu preciso ser
aquela pessoa que você viu na internet. Isso é você ter noção da sua marca, é você ter constância dessa mensagem. Então, toda essa ideia de autoridade, de credibilidade, de confiança, que a gente fala muito, né? Como é que eu construo autoridade? Você constrói sabendo exatamente no que você é autoridade e mantendo esse discurso, mantendo essa mensagem sempre que você puder. Então, é a mesma coisa. A Natália que está no Instagram é a Natália que está aqui, é a Natália que está no podcast, mas é a Natália que vai sentar com você no almoço de domingo e é a Natália que vai trabalhar e vai estar na empresa e vai falar com todas as equipes que trabalham com ela. Você precisa ter constância, senão você é um personagem. A marca pessoal, ela vem do que é seu, ela vem do que você tem de legal. Por isso, assim, como é que a gente desenvolve muito isso, que eu acho que é bacana falar? Dentro da Emoticon, a gente tem os projetos de marcas, onde você sai mesmo com a sua marca desenhada, e a gente tem as mentorias de desenvolvimento de marca pessoal, que é muito você aplicar ferramentas onde eu descubro como é que o que eu sou. Então, normalmente, é muito legal o que você falou, né? Na minha rede social tem lá o meu amigo que estudou comigo na 8ª série. Esse cara precisa saber o que você faz. Ele é o primeiro que vai falar de você para as outras pessoas. Não, quando a gente fala em comunicação, a gente está sempre pensando no super alcance. Nossa, você já parou para pensar que se você tem 300 pessoas no seu Instagram e essas 300 entenderem o que você faz e falarem para outras 300 o efeito de multiplicação aonde você chega? Então, assim, essas pessoas que te conhecem é o seu primo, é o teu irmão, é a tua mãe. Eles precisam entender exatamente o que você faz para saber vender você ou comunicar sobre você numa oportunidade que tiver. Então, isso é uma coisa legal da marca pessoal, que é assim, a primeira etapa de qualquer coisa é autoconhecimento. Então, o que eu sei sobre mim? E é muito bacana que a gente fala assim, né? O que você faz com facilidade? Porque, normalmente, o que a gente tem como marca são coisas que você faz com tanta facilidade que você nem presta atenção. Então, são coisas que aquele amigo seu de 8 anos vai lembrar de você, que você já era basicamente isso lá. Eu tive a oportunidade de reencontrar uma amiga esses dias, que eu estudei da 1ª à 7ª série. Imagina, agora com quase 40, quanto tempo a gente não se via. E ela falou coisas de mim que é exatamente o que eu sou até hoje. Ela falou, Nath do céu, você era competitiva, brigava nos esportes e era faladeira. Aqui, ó, continua igualzinha. Sabe, assim, a marca do competitiva, dos esportes e de me comunicar, tanto que eu virei jornalista, ela falava, era óbvio que você ia virar jornalista, comunicadora, podcaster, assim, é fato. Então, as mentorias e esse processo, né, de um projeto de marca, o mais rico está no começo, que é descoberta do que é sua paixão, como você enxerga o mundo, o que você defende que é muito importante para você, quais são os seus valores, porque os seus valores precisam se orientar à empresa que você vai trabalhar, com quem você vai se relacionar, né? Qual que é o teu propósito, o que você entrega. E aí, quando a gente entende isso, a gente entende a marca e entende como comunica exatamente essa marca. E assim, por que é importante isso, né, Nath? Deve ter um monte de gente perguntando, mas eu vendo roupa, por que eu tenho que saber qual que é o meu propósito de vida, os meus valores pessoais, isso não muda nada. Você vai se conectar com as pessoas por causa disso. Se você não sabe o que você vibra, você não se conecta com as outras pessoas que vibram da mesma forma. E aí as pessoas não vão ter nada com você, né? Agora, se você, né, é uma defensora pet, por exemplo, né, tem o lance do pet. Se você tem um cliente pet, ele não te troca por nada. Por que eu vou comprar roupa com outra pessoa qualquer, que eu não tenho mínima afinidade, mínima conexão, se a outra pessoa eu me conecto e a gente conversa um monte, eu acho super legal, e mesmo que ela me cobre mais caro, eu vou lá e a gente vai conversar, e os cachorros vão brincar, e eu vou comprar de você, e eu não troco por nada. Se eu não me conheço, eu não consigo me conectar com as outras pessoas. Eu fico tentando ser as outras pessoas o tempo todo, né? Tentando imitar as outras pessoas, com todo o peso que isso traz para a saúde mental, né? E eu não consigo me conectar com ninguém. Porque tá vazio dentro, né, Nath? Fica vazio. Se você ficar tentando sempre olhar o outro, melhorar baseado no que está fora, eu falo, é uma conta que nunca fecha. Você está sempre correndo atrás do próprio rabo e insatisfeito. E se sentindo culpado, e com todas as coisas que a gente sempre coloca nas discussões da Fuck My Brain que afetam a nossa saúde mental. Então é muito mais legal você ter noção do que é seu
Então você olha aquele fatia toda e fala, essa fatia aqui é minha. É tão gostoso quando você sabe a fatia que é sua, porque você para de brigar por fatias que não são suas. Então assim, essa fatia aqui é minha. Então eu deixo de fora todo o resto que eu não tenho interesse, que eu não quero pegar, que eu não quero me relacionar, focar decentemente com todas as minhas habilidades, com toda a minha energia, com toda a minha paixão, na onde é a minha fatia. Você tem noção do quanto a gente melhora essa fatia quando a gente faz isso? Quando a gente leva o melhor nosso, tudo que a gente tem de expertise, de conhecimento, de energia, de tempo para a fatia onde você é boa, e para de desperdiçar tempo, energia, tudo que é gasto, é dinheiro, com o que você não é bom. Essa fatia te valoriza, ela conecta com você, isso é mega importante, né? E olha só, eu sei que esse episódio aqui tá incrível, é que você tá tendo vários insights, mas eu tenho que fazer uma pausa aqui antes da gente ir pro último bloco para falar que sim, nós temos uma meta no segundo semestre de 2023 e nós precisamos da sua ajuda para a gente bater essa meta. Daniel Mestre, qual é essa meta? A meta do segundo semestre é 10 mil seguidores no nosso novo canal do YouTube, o canal do Papo de Vendedor. Você já segue a gente no canal dos Super Vendedores. Nós estamos abrindo o canal do Papo de Vendedor, que vai ter os episódios na íntegra, e nós precisamos de 10 mil seguidores nesse canal. Até o dia 11 de dezembro, porque sim, o último episódio de 2023 vai ser com a meta batida. E o que acontece se a meta for batida, Daniel Mestre? O Leandro vai depositar 10 mil reais na minha conta, pessoal. Não, se a gente batendo a meta, o Dani ele vai raspar a cabeça na zero. Eu perdi a barba e aí o Dani vai perder o cabelo aí. Você viu só, Nath, como é fácil? É, isso aí. Nossa, eu não faria nada que raspasse meu cabelo. Nada, Dani. Ó, entrega, hein? É isso aí, 10 mil seguidores. Estamos começando o canal do Papo de Vendedor agora, então é um desafio, né? A gente já tem a super meta aqui, o pessoal já deu algumas dicas aqui de super meta, de hiper meta. Falaram até para eu entrar no jogo, Dani. Mas aí é hiper meta. Eu acho que você devia. Vamos ver. E aí, como é que você faz para fazer isso? Na descrição do episódio aqui, tem 3 links. Um vermelho, que é para você conhecer o Gestão de Super Vendedores. O amarelinho, que é para você conhecer o RD Station CRM. E tem o verdinho, que é para você seguir o nosso canal do YouTube do Papo de Vendedor. Tem um link ali que a gente vai disponibilizar direto. Você vai clicar e já vai cair direto dentro do nosso canal. Aí é só clicar em seguir. Óbvio, você tem que estar logado na tua conta Google. É super tranquilo, super facinho de fazer, gratuito. E aí você começa a seguir. E aí você vai ter, né, o podcast em vídeo ou áudio no Spotify e o videocast lá no YouTube. Tamo junto? Agora sim, Nath, indo para nossa última pergunta aqui, eu sempre gosto de trazer para nossa audiência, né, dicas práticas, alguma coisa que eles possam pegar e aplicar no dia a dia deles, né? Então, queria te fazer uma pergunta bem prática, assim, pra gente. Essa é a hora que a nossa audiência anota bastante, tira um print, manda lá no @supervendedores, pode marcar o Fuck My Brain, depois a Nath vai deixar aí o @ dela também, fiquem tranquilos, porque é quando a gente vê o vendedor ouvindo o episódio e anotando, porque isso gera transformação na vida do vendedor, da vendedora. Então eu quero te perguntar, como é que o vendedor, a vendedora que está nos escutando pode começar a investir na sua marca pessoal? Assim, dicas práticas do que a gente tem que fazer para começar a investir na marca pessoal. Muito legal. Bom, eu acho assim, né? O ideal, se a gente quiser profissionalizar e levar mesmo a marca pessoal conduzida com estratégia, com intenção, é você fazer primeiro qualquer uma das ferramentas de autoconhecimento. Então eu brinco até, terapia é autoconhecimento. Você tá na terapia e entender como você se melhora, como você se trabalha, você já está entendendo sobre a sua marca pessoal. Mas hoje existem, né, no mercado vários programas de desenvolvimento, várias mentorias e várias empresas que trabalham mesmo, né? Então eu falo, a Emoticon, obviamente, com essa parte de percepção mesmo de marca pessoal. Agora, indo para uma dica prática, eu acho assim, se hoje você quer começar essa discussão do zero e fala, olha, não tenho como investir ainda numa mentoria, num programa
pega uma cartolina em branco, sabe assim, cartolinona em branco, caneta, e vamos conversar com você mesmo. Faz você a sua conversa com você. Então vamos colocar lá, o que eu gosto? Vamos colocar nesse potinho o que eu gosto. Me importo. Vamos colocar lá no que eu me importo. O que me faz acordar todos os dias e me manter motivado, que é a ideia do propósito. Qual que é o meu propósito? Onde eu quero chegar? O que eu me importo? Vamos anotar. O que é o meu valor? Então, o que é inegociável para mim? O que é o meu valor? O que eu valorizo? É inegociável? Troco. Né? Então, liberdade. Se você tem como valor inegociável liberdade, você sabe que você não é uma pessoa que pode trabalhar numa empresa que você fica preso, trancado das 8 às 7. Você vai descobrindo muito sobre você fazendo essa sua análise. Faz a sua folha, faz o seu papel. Você vai ver que quando você coloca no papel o que eu gosto, o que eu não gosto, o que todo mundo fala para mim que eu faço com facilidade. Então, nossa, Nath, sempre que falam sobre você, falam isso sobre você. Provavelmente nisso está uma força sua. Todo mundo relaciona você a essa coisa. Nath, nossa, você se comunica com facilidade. Escutei isso a vida inteira, então eu entendi que isso era uma força minha. Quando você olha o seu quadro, a sua cartolina completa, então assim, tire um tempo para fazer aquilo de verdade, para se desenhar numa cartolina. Você entende muita coisa sobre você. E você olha e fala, bom, isso aqui é mais isso sou eu. Então aí eu entendo que isso eu preciso agora projetar e comunicar para o mundo. Né? Então, como é que eu faço isso depois? Entendendo que em cada ponto que você tem, você está tendo a chance de marcar o outro. Toda vez que você se relaciona, que você se comunica, você tem aí uma porta aberta para frisar uma coisinha do que você escreveu para deixar como uma característica, para ser percebido por aquilo. Então você começa a ser intencional. Então se eu olhei e falei, Natália, você tem aqui uma coisa que é boa comunicadora, como é que você vai expressar isso? Poxa, em cada momento que eu tenho oportunidade, eu espero expressar isso. Entendendo como eu me comunico, escutando as pessoas, entendendo que uma comunicação não pode ser ruidosa, né, não pode ser bateu, tomou. Então, né, entendendo que você baliza a mensagem, você baliza discurso, e aí você está fazendo o quê? Vivenciando a sua marca pessoal na prática. E é aí que a mágica acontece. É aí que você começa a ser percebida. Então, se você tem como objetivo, né, olha, minha marca eu quero colocar que eu sou uma pessoa que é autoridade naquilo, que é uma pessoa que passa muita confiança, né, que é algo muito do universo da venda, olha, as pessoas confiam em mim. Todos os gestos que você faz ajudam a credenciar a confiança que tem em você. Se você sai da linha um pouquinho, então na sua empresa você está indo super bem, amanhã você está envolvido em alguma coisa que você quebra um pouco a tua imagem de confiança, está arranhando a sua marca. Então é entender que todos os dias nós somos gestores das nossas próprias marcas. Nós temos a responsabilidade do que você faz com o seu nome, o dia e noite com a história que você está construindo. Porque amanhã você pode estar em outra empresa, mas você vai ser você. A Natália que passou por todas as revistas, abriu a Emoticon, abriu a Fuck My Brain, é a Natália. Esse CPF aqui está mantido e tem as mesmas características, os mesmos valores e as mesmas formas de fazer. Então, eu sempre falo, a gente tem todos os dias a escolha de deixar uma marca no outro. Deixe uma marca boa, deixe uma marca bonita. É sempre como eu falo, deixe a sua marca bonita no outro. Sensacional. E esse exercício de você pegar uma cartolina, cara, é algo que eu vou experimentar. Eu vou experimentar porque não deve ser fácil fazer sozinho, hein, Nath? Olha, não, por isso a gente tem, né, a gente hoje, dentro dos nossos programas, das nossas mentorias, a gente tem ferramentas hoje, então ferramentas específicas de brand, de design thinking, com metodologias que a gente ajuda muito a tirar essas dúvidas, porque muitas vezes a gente não sabe sobre a gente. Uhum. Né? A maioria das pessoas que começam um projeto, elas estão tão desconectadas da sua essência, aquilo que eu falo, a gente está tão hoje condicionado a olhar para fora,
a ver o que as pessoas estão fazendo e deu certo e a copiar, que a gente às vezes para até de se perceber, sabe? De entender o que é nosso, de entender uma coisa que era legal e que a gente sabe fazer. A gente começa a desconfiar, às vezes, dos nossos potenciais. Então, voltar a isso, né? Se você tiver como investir em mentoria ou num programa, num projeto de marca pessoal, invista, porque assim, além de você ter, né, uma mudança profissional, mudança pessoal enorme, sabe? Você fica muito mais forte, muito mais seguro de você. A gente brinca na Fuck My Brain, a gente não fala empoderamento, a gente fala enfoderamento. Então ela te enfodera. Você fica muito ciente e seguro de quem é você no mundo, o que é teu, que lugar você ocupa e de onde e para onde você vai. Então eu super recomendo todo mundo a fazer. Que legal. Você sabe que eu tô pesquisando muito sobre tatuagem, né? Eu sempre quis fazer uma tatuagem, né? E aí eu encontrei um tatuador que ele monta tipo um painel assim, né? Aí eu cheguei a mandar uma mensagem, ele falou, cara, faz um briefing pra mim. Na hora que eu olhei o briefing, tipo, tinha umas perguntas, não, o que você gosta, o que você não gosta e tal, porque ele precisa desses elementos pra criar conexão, meu. E aí eu falei assim, cara, eu não consigo responder isso, tipo, eu teria que fazer esse exercício da cartolina pra entender quais são os elementos, tal, putz, eu não posso esquecer. Então, assim, tô, óbvio, né, dando um exemplo aqui, pra você fazer uma tatuagem que é uma marca na sua pele pra sempre. A marca pessoal você vai mudar, assim como você, como ser humano, evolui, né, alguns não, mas a maior parte evolui, né, é natural que a sua comunicação, a sua marca pessoal, ela acompanhe essa evolução. É só a gente olhar para 10 anos atrás. 10 anos atrás a gente estava fazendo profissionalmente o que a gente faz hoje, né? Na mesma intensidade que a gente faz hoje, da mesma forma? Não. Então, então a sua marca pessoal, a sua comunicação também vai mudar. Mas eu achei assim bem interessante esse exercício da cartolina, né, Dani? Sim, mas você falou que não é fácil, né? Se fosse fácil, eu chamava tomar sorvete, não autoconhecimento, né? Acredito que muito bom, Dani. Acredito que nada que tenha o nome de autoconhecimento é fácil. O Dani sabe, eu venho numa meta de tentar meditar, a gente troca muito sobre esse assunto, né? E, meu Deus do céu, aquele momento em que você fica em silêncio, só você com você mesmo, Jesus, como é difícil. A gente não tá mais condicionado a pensar e a entender isso, mas principalmente de uns 2, 3 anos para cá, que eu fiz uma grande mudança assim, de estilo de vida, eu entendo quanto investir no autoconhecimento me faz ser não só um ser humano, mas um profissional melhor. Eu acho que você vai pro campo do profissional tão mais equilibrado, sabe? Tão mais ciente, né? Tão mais focado, que, nossa senhora, são muitos ganhos. E uma coisa muito legal de se falar, né, que a gente defende muito na Fuck My Brain, a ideia da autorresponsabilidade, né, de você realmente pegar a sua carreira, né, pelos punhos e geri-la, como gerir a sua marca, você vira um gestor da sua carreira. Mas hoje a gente desenvolve dentro de empresas programas especializados que é de fazer com que as pessoas dentro das empresas sejam protagonistas das suas carreiras. Eu acho assim, você ter uma pessoa que é protagonista é muito positivo. Eu acho tão assim, para mim, não existe hoje, e até porque eu tenho uma empresa, quando eu olho um funcionário meu que ele é ciente daquilo, que ele brilha, ele está fazendo a Emoticon brilhar também. Eu não consigo olhar aquilo como algo que está concorrendo comigo mesmo, porque justamente quando você tem uma marca incrível, a sua marca é incrível junto, você está fazendo essa conexão de valor. Então, assim, toda vez que eu olho as pessoas que eu contrato, como gestor, eu falo, gente, quero mais que venham marcas pessoais incríveis, que façam com que a marca da Emoticon seja incrível também, que façam com que eu saiba muito bem quem eu estou lidando na equipe. Quando você olha como gestor o seu time e você entende isso, você sabe quem é que você manda na reunião daquele cliente, quem é um da sua equipe que é legal para ir para fechar uma proposta. Olha, essa pessoa aqui tem super afinidade com o tema que é de um cliente que a gente quer. Vou mandar ela apresentar, porque ela vai de alma, ela vai com paixão. Então, eu acho riquíssimo a empresa, o líder, olhar para o quadro de equipe que tem e ter muita ciência dessas marcas pessoais, porque ele sabe exatamente
qual que é o potencial daquele indivíduo que ele vai explorar, né? Como é que você forma equipes melhores, porque você está sabendo esses potenciais que estão na sua mesa. E principalmente se você trabalha numa empresa de serviço, né? Porque o produto, né, você brincou no começo do episódio, eu vou vender caneca. A caneca, ela é a caneca, né? Não tem como eu falar que a minha caneca ela é diferente da caneca do Daniel. Ela é uma caneca. Ela tem uma função específica, que é servir um café, uma água, um chá, né? Agora, quando você vai vender um serviço, né, quando você vai vender um serviço, às vezes, de alto valor agregado, que, por exemplo, o desenvolvimento de uma marca pessoal, o desenvolvimento de uma marca, um brand, um projeto de branding, é algo não é tangível, né? Então, quando você entende que o teu serviço ele é impactado pelas pessoas que estão em volta, e aí trazendo, aí falando para o gestor, né? Pô, quando o gestor entende que a equipe é formada de pessoas e que cada pessoa, na sua marca pessoal, na sua forma de interagir, na forma de comunicar com o cliente, impacta no resultado do time, que é o que a gente mais conhece como meta de vendas, a gente começa a lidar melhor com isso que você trouxe, Nath. Do tipo assim, cara, eu tenho que olhar para a minha equipe e falar assim, olha, estamos somando, não é eu. E aí vem a galera atrás. É, assim, o que a gente entrega é um composto do time, né? E principalmente se for serviço, que isso você acaba tendo que transmitir muito para um cliente confiar em você e fechar um negócio com você, né? Definitivamente. Eu acho que a gente hoje precisa muito, isso é a maior bandeira da Fuck My Brain, a gente tem episódios até sobre isso, exercitar um olhar diferente para a liderança nesse sentido, que os gestores, eles, sabe essa folha em branco que eu sugiro que a gente faça para a gente? Sugiro que um gestor sente com os seus, né, com a sua equipe e faça a folha em branco juntos, os dois. Uhum. O que você, né, o que a gente pode contribuir aqui? Demorar tempo em conhecer as pessoas que trabalham com você. Você não pode só, como líder, ficar focado na meta, sendo que você não está conhecendo as pessoas que são as únicas capazes de fazer você bater a meta. É uma coisa que não faz o menor sentido. Uhum. Então, a ideia da marca pessoal, como ela é centrada no autoconhecimento, ela passa tanto para você se conhecer, quanto para o gestor demorar um tempo, né? Os nossos programas de Fuck My Brain Empresas vamos, gestor, vamos entender o time que você tem, vamos entender exatamente os potenciais. É para que a gente pare de olhar com o olhar da escassez e olhar o copo cheio. Porque hoje o que a gente faz? A gente está sempre focado no que a gente não tem. Eu não tenho isso, eu preciso contratar isso, eu preciso... Pera lá, sentar legal, entender que dentro desse time tem uma skill aqui que eu não estou enxergando, porque eu não conheço ele, e eu posso usar ele para uma outra função. Tem muita gente mal aproveitada dentro da empresa, né? Então, se você sabe a tua marca, e se o seu gestor sabe a sua marca, ele pode, inclusive, enxergar você de uma forma diferente que ele não estava enxergando. Fazer você ser uma peça, né? Não gosto dessa ideia de peça, porque a gente não é peça, mas enfim, fazer você ser a peça aí que estava faltando no quebra-cabeça, que ele estava olhando na escassez. Normalmente a gente tem dentro da empresa muito mais do que a gente imagina, a gente só não presta atenção. Então, o exercício do autoconhecimento, ele é você com você, e que as empresas parem um tempo para entender todo mundo que está lá, porque você tem muito mais talento, muito mais, assim, brilho, sabe? Muito mais capital intelectual e emocional do que você está imaginando. Sensacional, sensacional. Que baita episódio, hein, Dani? Você viu, Soler? É de família. Daniel Mestre, um cara sempre modesto. Muito bom. Nath, foi muito, muito bom gravar com você, de verdade. E eu queria abrir um espaço para você aqui, trazer para a audiência como é que o amigo ouvinte pode se conectar com você, pode conhecer mais sobre Emoticon, que a pessoa pode ouvir o Fuck My Brain. Por favor, fique à vontade, o espaço é seu. Primeiro, meninos, muito obrigada. Foi uma delícia. Vocês, bom, não posso falar do meu primo que é covardia, mas Leandro, você também é um super querido. Me senti muito à vontade. Que papo delicioso. Todo mundo que quiser me conhecer mais, então, eu tô no Instagram como Natália Mestre, então é @Natália Mestre, me segue lá, porque lá você
consegue ter acesso a Fuck My Brain, que também tá no Instagram, e a Emoticon, que também tá no Instagram, mas tá tudo lá. E a Fuck My Brain tem o podcast e o videocast, então nós estamos no Spotify e no YouTube. Então, o canal F My Brain no YouTube e F My Brain no Spotify, tá? Mas para você conseguir chegar a mim, né, a pessoa, @Natália Mestre, que da pessoa sai todas as empresas. Legal, sensacional. Se conectem com ela, falem, né, que vocês conheceram o trabalho da Nath através do Papo de Vendedor. Tenho certeza que vai ser muito legal essa experiência. Certo, Daniel Mestre? É isso aí, Lê. E deixar aquele velho fechamento aí para nossa audiência, né? Seguir a gente no @supervendedores, mandar para a gente no direct críticas, sugestões, xingamentos, sugestão de pauta, sugestão de convidado, pergunta para o Clínica de Vendas. Esses episódios são feitos de vendedores para vendedores, então a gente precisa aí da colaboração de vocês, da participação de vocês na criação do Papo de Vendedor. Não é isso aí, Lê? Exatamente. E aí, aproveite para você seguir a gente tanto no YouTube, para corroborar com a nossa meta, como também no Spotify. 89% da nossa audiência está no Spotify, então aproveite esse momento. Se você ainda não segue o nosso perfil, clica ali no nominho que aparece no visor do Papo de Vendedor, rola a tela lá para cima e clica no botão seguir. Do ladinho você pode dar uma nota para o nosso podcast aqui, para esse episódio, para o podcast no geral. Você pode dar de 1 a 5 estrelas. Daniel Mestre, quantas estrelinhas este episódio merece? Só no caso desse episódio, 5 estrelas, Lê. É isso aí. Você vai lá, clica em 5 estrelinhas. Clica em 5 estrelinhas. Pra gente, isso é muito importante, é uma retribuição. E ó, é de grátis. É só uns cliques com seus dedinhos aí em cima do celular. E isso ajuda muito a gente a ser propagado dentro do Spotify, porque é assim que o algoritmo funciona. Tamo junto? Semana que vem temos um episódio mega especial. Eu já quero deixar não vou dar spoiler, mas é um convidado muito especial que a gente tá conversando com ele há muito tempo aqui para conseguir trazê-lo aqui para o Papo de Vendedor. Eu tenho certeza que você vai curtir e vai se inspirar na conversa que a gente vai ter com este cara incrível. Tamo junto? Forte abraço, boas vendas e sucesso!